Nós já vimos que Satanás foi derrotado por Cristo. Foi derrotado por Cristo na cruz e na ressurreição. Entretanto, ele ainda não foi eliminado, ele ainda não foi extinto. Ele ainda está vivo e está operante, está operando. Ele só será extinto após o milênio, quando Nova Jerusalém vir para essa terra novamente, e daí vai haver a rebelião contra a Nova Jerusalém, e nesse momento eles vão ser extintos. Você pode ver isso no livro de Apocalipse, no capítulo 20, dos versos 7 a 10. Mas então, irmãos, se Satanás já está derrotado e ainda continua vivo, qual é a atitude dele hoje? Qual é a atividade dele hoje? Nós vimos que ele começou a rebelião no céu e desde então, há milhares de anos atrás, ele vem perseguindo a Cristo para matá-lo. Não conseguiu. Como diz a lição desta semana, o título da lição desta semana, perdeu. Perdeu e Jesus venceu. Mas agora então ele quer atacar, continua atacando. Ele não pode atacar Jesus, mas ele vai atacar quem? Vai atacar a igreja, a mulher, a igreja amada do Senhor Jesus. Veja no capítulo 12, que é o que estamos estudando, o verso 17. Apocalipse 12, verso 7, a primeira parte. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Veja, Satanás está irado contra a igreja, o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. O que é esse, os restantes? Que em outras traduções diz assim, o remanescente. É aquele povo de Deus que ainda mantém a fidelidade a Deus, que ainda está fazendo a vontade de Deus, que não se conformou com as outras religiões, com a religião oficial, com as tradições da Igreja Romana, mas continua fazendo a vontade de Deus. Permanece fazendo a vontade de Deus. Veja o texto da nossa lição. O foco de sua atenção nos últimos dias da história da Terra será o povo de Deus. Quer dizer, o foco de Satanás será o povo de Deus. Apocalipse 12, 17 declara enfaticamente que o dragão, Satanás, estava irado contra a mulher, a igreja, e foi guerrear com o restante da sua descendência. A expressão o restante da sua descendência também é traduzida por remanescente em outras versões bíblicas. O remanescente de Deus permanece leal a Cristo, obediente à sua verdade e fiel à sua missão. Bom, irmãos, então o Apocalipse está dizendo que haverá um povo remanescente. No final dos tempos, quando Satanás se irar contra a igreja, vai haver um povo remanescente. E esse povo remanescente será objeto da ira de Satanás. Quais são as características desse povo remanescente? Quais são as características do povo de Deus nos últimos dias? Como podemos identificá-lo? Apocalipse 12, 17, última parte. E Apocalipse 14, 12. Diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, irmãos, a característica do povo remanescente de Deus no final dos tempos é a guarda dos mandamentos, de todos os mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os mandamentos de saúde da lei de Deus, todos os mandamentos. Mas ainda, irmãos, veja lá, eles têm o testemunho de Jesus. O que é ter o testemunho de Jesus? Ter o testemunho de Jesus é pertencer a Jesus. É ser fiel à verdade revelada por Jesus. É ser fiel à verdade revelada também pelos profetas. E é ter a fé em Jesus. Então, veja, a igreja cristã remanescente será uma igreja cristã, fiel a Jesus e que guarda os mandamentos. Satanás está irado com o povo de Deus e ficará cada dia mais irado com o povo de Deus. Há um verso na Bíblia que diz assim, ele está irado sabendo que pouco tempo lhe resta. E cada dia mais ele vai atacar o povo remanescente de Deus. Fará tudo para destruir o povo de Deus. Veja, por favor, o texto da nossa lição. Finalmente, ele promove um decreto para que o povo não possa comprar nem vender, seja preso e enfrente a morte.
uma série de restrições para dificultar a vida daqueles que querem fazer a vontade de Deus e que pode levar num ponto culminante até a morte. Se Satanás não pôde destruir a Cristo, ele tentará destruir o objeto da mais profunda afeição de Cristo, a sua igreja. A última guerra na Terra não está centrada no Oriente Médio e nos vários conflitos ali, mas na mente do povo de Deus espalhada no mundo. É uma batalha entre forças opostas, Cristo e Satanás. Mais uma vez, ninguém é neutro. Pode ser que você já tenha sentido essa batalha no seu pensamento, no seu raciocínio, no seu coração. Fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus? Ser fiel ou não ser fiel a Deus? Obedecer a Deus ou não obedecer? A questão final, irmãos, e na verdade a questão básica com relação ao nosso relacionamento com Deus é a fidelidade, a obediência, a lealdade. Seremos leais a Deus, obedientes, seremos fiéis. Ainda um texto da nossa lição. A questão central nessa última guerra é: quem tem a nossa lealdade? Onde está a nossa fidelidade? O céu clama por crentes encantados pelo amor de Cristo, redimidos por sua graça, comprometidos com seus propósitos, habilitados pelo Espírito e obedientes às suas obras, de tal maneira que sejam dispostos a enfrentar a própria morte por sua causa. Veja, irmãos, como deve ser o crente remanescente. Deve ser encantado, redimido, comprometido, habilitado e obediente. O mundo caminha para uma grande crise, mas Jesus, por meio de Jesus e por causa de Jesus, nossa vitória é garantida, desde que fiquemos conectados a Ele, o que fazemos pela fé, uma fé que leva à obediência. Tudo depende da nossa escolha. Ser fiel a Deus, irmãos, sempre depende da escolha pessoal. Assim como ser obediente a Deus, assim como ser leal a Deus. E a questão final, irmãos, com relação a Deus é isso: estamos sendo fiéis a Ele? Acreditamos nele, depositamos nele a nossa confiança, a nossa obediência? Essa é a questão básica, irmãos. Fidelidade para com Deus. E a questão no final dos tempos, nos últimos dias, será exatamente essa. Vamos estar fiéis a Deus ou vamos estar fiéis às outras forças religiosas arregimentadas por Satanás para perseguir o povo de Deus? Que Deus nos ajude, irmãos, nos abençoe e que nos últimos dias a gente possa estar absolutamente fiel, absolutamente alinhado com a vontade de Deus, sendo leais até a morte, se for necessário. Deus esteja com cada um de nós e com os futuros dias da nossa relação com Ele.